Olá, eu sou Caroline Gouveia. Trouxe aqui mais um artigo cujo tema a melancolia, a ansiedade e o luto. O luto foi um dos temas que a psicanálise abordou com muita propriedade. Segundo Freud, o efeito de uma perda pode ser parecido com o que foi designado na antiguidade por melancolia, hoje chamada de depressão. É importante considerar a diferença entre o luto natural, onde há um objeto perdido, e a melancolia, onde não há um objeto perdido. Na melancolia, o sujeito não sabe o que perdeu, mas sente um vazio imenso. Nela, pode-se reconhecer que existe uma perda de natureza mais idealizada. No luto, verificamos que a inibição e a perda de interesse são plenamente explicadas pelo trabalho do luto, no qual o ego é absorvido. Na melancolia, a perda desconhecida do objeto resultará num trabalho interno semelhante ao luto e será, portanto, responsável pela inibição melancólica. A diferença consiste em que a inibição do melancólico nos parece enigmática, porque não podemos ver ou saber de imediato o que é que está absorvendo tão completamente aquele ego. O melancólico exibe ainda uma outra coisa que está ausente no luto, que é uma diminuição extraordinária da sua autoestima, um empobrecimento de seu ego em grande escala. No luto, é o mundo que se torna pobre e vazio. Na melancolia, é o próprio ego. O paciente representa seu ego para nós como sendo desprovido de valor, incapaz de qualquer realização e moralmente desprezível. Ele se repreende e se envilece, esperando ser expulso e punido. Degrada-se perante todos e sente comiseração por seus próprios parentes por estarem ligados a uma pessoa tão desprezível. Não acha que uma mudança se tenha processado nele, mas estende sua autocrítica até o passado, declarando que nunca foi melhor. Esse quadro de um delírio de inferioridade, principalmente moral, é completado pela insônia e pela recusa a se alimentar, e o que é psicologicamente notável por uma superação do instinto que compele todo ser vivo a se apegar à vida. A pessoa pode se recolher em um mundo denominado exclusivamente seu, um sofrimento mórbido com acontecimentos do passado, os quais se apresentam com outros sintomas que podem eclodir fisicamente. Segundo Freud, um indivíduo desolado pode ser considerado doente, entre aspas, quando não se sabe a causa de seu comportamento. Sabe-se nos dias atuais que podemos enfrentar a perda de diversas maneiras e se faz necessário identificar o momento considerado patológico. Existem dois tipos de tristeza: quando o homem se preocupa com os infortúnios que o assolaram, quando ele se recolhe a um canto e anseia por ajuda. Essa é a espécie ruim de tristeza, pois na grande maioria das vezes o sujeito não sabe dizer sobre o que perdeu, ou esse se trata de algo idealizado. Outro tipo de tristeza é o pesar genuíno do homem que perdeu a casa, um objeto real, por exemplo, num incêndio, que sente a sua carência no fundo da alma e começa a reconstruí-la.
Quando experimentamos a perda do emprego, por exemplo, de um bem, de alguém por morte ou mudança, grandes são as chances de entrarmos em um quadro depressivo de lamentações, luto e dores que esmagam a alma e a mente. São muito dolorosos os sentimentos de perda e a experiência do luto. Todos já passamos por experiências diversas em relação à perda no decorrer da vida. São diversas as formas de identificar a dor da perda e, diante da dor dos seres humanos, tem apostado no excesso e abuso do álcool, do cigarro, trabalho em excesso, compulsividade e até o isolamento voluntário. Tudo isso como uma forma de não ver ou sentir a dor e o sentimento oriundo de uma culpa. Não é possível se afastar da dor sem pagar um preço, mas inevitavelmente ela tem que ser enfrentada. Assim, o fardo que carregamos durante a vida pode, enfim, ser mais leve. Ao explicar o conceito em luto e melancolia, Freud, em 1915, o entende como uma reação à perda, não necessariamente de um ente querido, mas também algo que tome as mesmas proporções. Portanto, um fenômeno mental natural e constante durante todo o desenvolvimento humano. Para o autor, o luto não existe de inconsciente a respeito da perda, ou seja, o enlutado sabe exatamente o que perdeu. Além disso, o luto é um processo natural instalado para a elaboração da perda, que pode ser superado após algum tempo e, por mais que tenha um caráter patológico, não é considerado doença. Sendo assim, interferências tornam-se prejudiciais. O luto, então, é um processo lento e doloroso, que tem como características uma tristeza profunda, um afastamento de toda e qualquer atividade que não esteja ligada a pensamentos sobre o objeto perdido, a perda de interesse no mundo externo e a incapacidade de substituição com a adoção de um novo objeto de amor. Freud também dizia que a ansiedade segue pelo mesmo caminho do luto e deriva-se de conflitos subjacentes. No entanto, a única forma de se livrar da ansiedade patológica seria resolver os conflitos inconscientes. Cumpre à psicanálise descobrir quais eram os transtornos que o paciente desencadeava ao não solucionar os problemas recalcados durante os estágios do seu amadurecimento. Freud percebeu que os conflitos derivavam-se de problemas enraizados na infância e, consequentemente, de caráter inconsciente. Como já foi dito, Freud usava a técnica da fala, e a cura poderia ser resultado da sublimação, da racionalização ou mesmo através da projeção. Uma outra técnica usada por Freud é da interpretação dos sonhos. Por carregarmos conflitos tão intensos, Freud acreditava que a sublimação não era totalmente eficiente. No entanto, acreditava-se que o ego e o superego, durante o sono, estariam relaxados e, por consequência, o conteúdo ameaçador lá no inconsciente afloraria através dos sonhos. Acreditava-se então que a ansiedade era originada de fatores externos, mas em sua maioria tinha componentes internos. Portanto, a interpretação dos sonhos era um dos caminhos mais propícios no intuito de se chegar à raiz do conflito inconsciente que assolava o ser humano. Esse foi mais um texto. Ele está na íntegra lá no site www.carolinegouveia.com. Vocês podem também acompanhar sobre as postagens no Instagram, carolinegouveia.psicanálise ou Psicanálise e Amor também no Instagram. E até mais. Até o próximo texto.